Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos se aproveitam do descuido de vítimas para cometer os chamados crimes de oportunidade. Em 48 horas, houve pelo menos 4 casos de sequestro na Grande São Paulo. E o método é quase sempre o mesmo, Sérgio. Os criminosos mantêm as vítimas em cativeiro para conseguir transferir grande quantidade de dinheiro, raspar o cofre num período curto de tempo. Um dos cativeiros ficava nesta casa em Itapecerica da Serra, região metropolitana. Num dos cômodos, os policiais encontraram documentos, chaves de carros e 12 celulares de vítimas. 4 adolescentes que estavam no local foram apreendidos e um homem de 20 anos preso. Eles tinham uma máquina de cartão e armas. Motoristas de aplicativo eram o alvo preferencial. Esses indivíduos agiam chamando os aplicativos geralmente por um perfil de mulher, que era um perfil das adolescentes. Os criminosos obrigavam as vítimas a fazer transferências, empréstimos e até compras online. Tudo sob ameaça. Algumas vezes também roubavam o carro para vender as peças. Com medo de mostrar o rosto, este homem conta que ficou no cativeiro por 4 horas. Ele teve as contas invadidas e foi agredido. Eles agrediam, falando que se não desse a senha iam me matar, e foi assim até conseguir o que ele queria. Outro homem de 40 anos, mantido refém durante a madrugada, foi libertado na Zona Norte. Ele tinha marcado um encontro num aplicativo de relacionamento. Quando chegou ao local, foi atacado por criminosos. A vítima teve que fazer transferências e perdeu R$100 mil. 2 suspeitos que estavam no local foram baleados. Esta semana mostramos o caso de uma policial aposentada que foi abordada no momento em que chegava em casa. Ela ficou 9 horas sob ameaça dos sequestradores. Um suspeito foi preso. Ainda houve mais um sequestro de uma mulher que teve o carro quebrado na Zona Oeste e só foi libertada depois de mais de 12 horas. Quem foi vítima não esquece os momentos de aflição. A gente fica com medo, acha que vai morrer, não sabe o que vai acontecer, né? Porque mesmo você entregando, você não sabe o que pode acontecer. Conselho Federal de Medicina vai à Justiça contra a resolução que permite a farmacêuticos prescreverem medicamentos. No primeiro dia, mais de 15 milhões de trabalhadores com carteira assinada já fizeram simulações de empréstimos consignados. Está sem emprego? Então fique de olho, porque sobram vagas nos supermercados do Brasil. Maior aeroporto da Europa fica fechado por 17 horas e reflexos são sentidos no mundo inteiro. Homem é brutalmente agredido em Portugal por ser brasileiro. Técnico Dorival Júnior convoca 4 jogadores para confronto com a Argentina pelas eliminatórias. E os preparativos para o duelo entre Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. Casos de violência nas escolas têm preocupado pais e professores. É o que confirma, Cris, um levantamento dos Ministérios da Educação e dos Direitos Humanos, que revela que em 2023 houve mais de 13 mil situações de conflito e agressões no ambiente escolar. Isso dá uma média de quase 40 casos por dia. Quando o assunto entre mãe e filha é sobre a escola, o que a Letícia tem ouvido é de assustar. Eu só escuto reclamações, sobre o que acontece, da colega de classe que faz bullying, que faz ameaças. Teve um aluno que disse que ia matar ela. A mãe afirma que a ameaça à filha já motivou reuniões com a coordenação na escola estadual, na Zona Norte de São Paulo. Falaram para mim tirar minha filha da escola, já que eu estava tendo problemas. O mais fácil, então, é eu tirar minha filha e deixar quem está causando os problemas com os alunos na escola. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado afirma que o caso é acompanhado com atenção e que já convocou os responsáveis pelos estudantes envolvidos e que o Conselho Tutelar está ciente para tomar as devidas providências. Esse problema não é um caso isolado. Segundo um levantamento dos Ministérios da Educação e dos Direitos Humanos, em 2023, houve mais de 13 mil registros de violência em escolas.
A pesquisa também revela que, na maioria dos casos, as vítimas são meninas, crianças ou adolescentes. Os relatos envolvem agressão física, violência psicológica e moral. No geral, o agressor é um conhecido ou até um amigo da vítima. Para este especialista em educação, a escola reflete a violência da sociedade. As crianças, elas vêm para a escola, às vezes, com raiva. Elas vêm retratando um ambiente que é nocivo. O diretor, o professor, nós temos que encontrar um mecanismo de visitar as famílias. Letícia tem buscado ajuda para proteger a filha, mas diz que não depende só dela. Os pais que não vão na escola, vê o que seus filhos estão fazendo com os outros, de acharem isso super normal. Bem cansada de tentar resolver isso e não conseguir. A Justiça do Rio de Janeiro vai analisar amanhã se mantém a prisão de um homem suspeito de sequestrar e manter a própria filha de 8 anos em cárcere privado. A menina está hoje num abrigo amparada por autoridades. Ela morava em Santa Catarina com a mãe. Estava desaparecida desde o início do mês e foi encontrada em uma comunidade carioca. As buscas na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, começaram após uma denúncia anônima. Os agentes descobriram que o suspeito era Anderson Rafael Rassi, pai de uma criança que estava desaparecida em Santa Catarina. A menina, de 8 anos, teria sido mantida em um cativeiro. Ela estava assustada, fizemos contato com o Conselho Tutelar para que viesse a delegacia e levasse a criança para um ambiente mais propício. A criança morava com a mãe em Blumenau e estava desaparecida desde o dia 5 de março, quando o pai pegou a filha em casa e não a levou para a escola. Desde 2023, ele não tinha a guarda da criança, por causa de uma acusação de alienação parental. A denúncia era de que o pai manipulava a filha contra a mãe. Foram mais de 1.000 quilômetros percorridos durante o suposto sequestro da criança. De acordo com as investigações, a ação teria começado a ser planejada em dezembro do ano passado. Para isso, o homem teria vendido bens e feito um empréstimo. Antes de ser preso, o pai gravou este vídeo ao lado da filha. Ela estava sendo abusada e chegou ao ponto de um pai desesperado ter que pegar uma criança e desaparecer. A mãe da criança nega as acusações. O Conselho Tutelar de Blumenau informou que o caso está sob sigilo, mas que acompanha a família. Já a polícia de Santa Catarina disse que investiga as denúncias desde o ano passado. Trauma para essa criança. No Pará, uma quadrilha que roubava celulares ligava para as vítimas depois do crime para desbloquear os aparelhos. Uma falsa central telefônica era usada para enganar as vítimas. 6 suspeitos foram presos. A polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Pará e também no Rio Grande do Sul. Vários celulares recuperados vão servir de base para a investigação. O furto era a primeira parte da ação dos criminosos. Dias depois, as vítimas recebiam ligações de uma suposta central telefônica. O golpista informava que o celular havia sido encontrado, mas que era preciso informar a senha de desbloqueio para recuperar o aparelho. Aí a pessoa repassa, imaginando que está bloqueando. Na realidade, está liberando a conta. Uma das vítimas teve um prejuízo de mais de R$500 mil. De acordo com a investigação, os criminosos agiam em várias regiões do país. Após transferir dinheiro para uma conta, ela é pulverizada em várias outras contas de laranjas e rapidamente esse dinheiro desaparece. Farmacêutico pode consultar, pode recomendar remédio? Eu chamo a sua atenção agora porque o Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça contra uma resolução que autoriza os farmacêuticos a prescreverem medicamentos. A entidade diz que a decisão amplia as atribuições aos farmacêuticos e pode colocar em risco a segurança dos pacientes. Já são mais de 20 anos trabalhando em farmácias. Mas foi em 2015 que a Viviane se formou como farmacêutica e iniciou a rotina de catalogar produtos, gerenciar as farmácias e, claro, auxiliar clientes com medicamentos. Clientes, quando sentem algum sintoma, uma dor de garganta, uma febre, uma dor no corpo, antes deles irem nos hospitais, eles costumam vir na farmácia primeiro. A partir de abril, essa função ganha uma nova responsabilidade. A resolução do Conselho Federal de Farmácia, publicada no Diário Oficial da União,
recorre a uma lei de agosto de 2014 para autorizar a prescrição de remédios pelo farmacêutico. O farmacêutico, ele, por excelência, é o profissional do medicamento, né? Nós temos diretrizes curriculares que são estabelecidas pelo Ministério da Educação, que definem que o farmacêutico ele precisa cursar disciplinas que o tornam apto à prescrição e ao acompanhamento desse paciente após a prescrição. Mas para a Viviane começar a prescrever os medicamentos aqui, ela terá que ter o registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. Só terá o documento quem realizar cursos de pós-graduação. O paciente vai poder consultar no site do Conselho Federal de Farmácia os profissionais habilitados. O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça contra a resolução do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos, nos próximos dias, também promover denúncias contra os dirigentes do Conselho Federal de Farmácia que estão envolvidos nisso. Essa resolução é absolutamente ilegal, antiética e bota em risco a vida das pessoas. O CFM conta com o apoio de outras entidades médicas. É razoável e viável alguém que está dentro de uma farmácia que mexe com medicações, ele prescrever, ele determinar o que ele vai vender? Isso é um conflito total de interesses. A Páscoa está chegando, a gente já começa a sonhar com as delícias daquele almoço caprichado, bacalhau regado ao azeite. A criançada quer os ovos de chocolate. Eu também quero, viu, Sérgio? Eu já ia falar só a criançada. Mas isso vai ficar mais caro esse ano, culpa do dólar alto e de problemas como a safra de cacau. Importamos cacau também. Como será que as famílias vão fazer? Veja na reportagem. Brindes, personagens nas embalagens e muita cor. Os fabricantes atraem como podem os olhos do consumidor. E como resistir aos pedidos? Para ela é boneca, para o neto é o bonequinho, carrinho, brinquedo. E esse ano tá bem salgadinho. Se a ideia for agradar parentes e amigos na Páscoa, prepare o orçamento porque vai ser difícil gastar pouco. Neste ano, ovos, barras de chocolate, bombons e até aqueles coelhinhos considerados uma ótima lembrancinha estão em média 14% mais caros do que na Páscoa do ano passado. Um aumento que equivale a 3 vezes a inflação dos últimos 12 meses. O levantamento é da Associação Brasileira de Supermercados e mostra que o que vai à mesa na Páscoa também deve pesar no bolso. Os preços de produtos típicos, como azeite, bacalhau e vinho, estão mais caros. Na média, uma alta de 12,5% em relação ao ano passado. Segundo a Abras, o dólar valorizado tem impactado diretamente nos preços dos itens importados. E a explicação também vale para o chocolate. O principal aumento que nós identificamos foi exatamente nas questões relacionadas à matéria-prima, que é o cacau. O dólar estava alto e também houve falta de produto dos países exportadores. Isso fez com que os preços aumentassem bastante. Para muita gente, o prazer de olhar as prateleiras virou quase uma tortura. Para dar um ovo de R$50 com 100 gramas, 100 e poucas gramas, então não compensa. Ainda assim, a estimativa dos supermercados é de que o consumo nesta Páscoa cresça até 12% em relação ao ano passado, motivado pelos aumentos da renda e do emprego no país. Nesta rede, a aposta é ganhar o consumidor com melhores condições de pagamento. Estamos parcelando em 10 vezes sem juros no cartão. O ovo acaba e continua pagando por um bom tempo. Começou a valer hoje a nova linha de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada. Vamos a Brasília ao vivo com Vanessa Lima. Vanessa, como é que foi essa procura por crédito no primeiro dia? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Mais de 15 milhões de pessoas já simularam empréstimos pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Essa modalidade de crédito consignado usa o FGTS como garantia para os trabalhadores formais. Por isso, os juros são mais baixos. As parcelas do empréstimo são descontadas diretamente na folha de pagamento. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, houve mais de 1,5 milhão de simulações e quase 1.500 contratos foram fechados. O governo estima que até 47 milhões de pessoas possam ser beneficiadas, mas a parcela desse tipo de empréstimo não pode ultrapassar 35% do salário. Além disso, há um prazo de 7 dias para a desistência, caso o trabalhador mude de ideia.
E você vai ver ainda hoje, maior aeroporto da Europa fica fechado por 17 horas após incêndio. E também está chegando a hora de arregaçar as mangas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa oficialmente no dia 7 de abril. A meta do governo é imunizar 90% do público-alvo. Vamos com a nossa equipe de Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar a 14 anos de prisão a mulher que pichou a estátua da Justiça durante os ataques à sede dos três poderes. Débora Rodrigues dos Santos é acusada de ter pichado a frase "Perdeu Mané" na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro de 2023. No voto, o relator Alexandre de Moraes afirmou que a ré dolosamente aderiu a propósitos criminosos direcionados a uma tentativa de ruptura institucional que acarretaria a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Débora cometeu os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além de votar pela condenação a 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, Moraes também definiu multa de R$30 milhões em danos morais. Para que a pena seja aplicada, são necessários 6 votos dos 11 ministros. A corte tem sido rigorosa com os réus do 8 de janeiro e mantido as condenações impostas por Moraes. A defesa de Débora afirma que o caso não deveria ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal e que a denúncia deve ser rejeitada por falta de justa causa. Na próxima terça-feira, a primeira turma do STF começa a análise da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 envolvidos na suposta trama golpista, que, segundo a investigação da Polícia Federal, desencadeou os ataques de 8 de janeiro. Se for aceito, uma ação penal vai ser aberta e os suspeitos se tornam réus. Ainda no Supremo Tribunal Federal, começou o julgamento da deputada Carla Zambelli por perseguir um homem armada com uma pistola. O placar está em 3-0 a favor da condenação de 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou também pela perda do mandato da parlamentar do PL de São Paulo. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes seguiram o voto de Gilmar Mendes. Zambelli é julgada por ter perseguido armada um homem na capital paulista na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A análise é feita em plenário virtual e vai até o dia 28. Em nota, a deputada afirmou que a inocência dela vai ser provada. A Câmara publicou hoje o pedido de licença de mandato de Eduardo Bolsonaro. O deputado do PL de São Paulo está nos Estados Unidos e afirmou que precisava de 2 dias para tratamento de saúde e de 120 dias para cuidar de interesses particulares. Como o afastamento ultrapassa 120 dias, um substituto foi convocado. De acordo com a Câmara, o suplente missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, tomou posse hoje de forma online. Um advogado pode perder o direito de exercer a profissão depois de fazer ataques racistas a uma juíza no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O advogado José Francisco Abud usou mensagens racistas ao entrar com uma petição em um processo. Em um dos trechos, ele se refere à juíza como magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites. A vítima dos ataques é a juíza Helenice Rangel, que recebeu o apoio da Associação de Magistrados do Rio. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB analisa o caso e pode excluir o advogado dos quadros da entidade. A defesa de José Francisco não foi encontrada. O ano passado foi o mais mortal para os imigrantes. De acordo com dados das Nações Unidas, quase 9.000 mortes foram registradas, a maioria delas na Ásia e na África. As rotas mais perigosas incluem travessias do deserto do Saara e do Mar Mediterrâneo. 2024 foi o 5º ano seguido de recordes de mortes e a violência continuou sendo
a principal causa. Veja a seguir: supermercados têm quase 360 mil vagas abertas em todo o país, mas faltam candidatos. E veja também ataque contra imigrante na Europa. Homem tem o maxilar quebrado no centro da capital portuguesa por ser brasileiro. Depois de ter sido aprovado pelo Congresso Nacional com mais de 3 meses de atraso, o orçamento de 2025 agora vai à sanção do presidente Lula. Pelo texto, as despesas deste ano foram fixadas em quase 6 trilhões de reais. Alvo do Supremo Tribunal Federal, as emendas parlamentares somam mais de 50 bilhões de reais do orçamento de 2025. O Bolsa Família teve um corte de quase 8 bilhões de reais, o que permitiu novas despesas, como mais de 3 bilhões para o programa Vale Gás. Nós temos uma economia prevista para 2025 em razão, de um lado, eficiência no combate à fraude e, do outro lado, a superação da pobreza para milhões de pessoas que são do Bolsa Família e, com isso, uma economia que deve chegar a 7,7 bilhões de reais. O orçamento aprovado autoriza o governo a remanejar 34 bilhões de reais. Desse total, 12 bilhões serão usados para complementar o programa Pé de Meia. Também há a possibilidade de remanejamento de 25% dos recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que somam cerca de 60 bilhões de reais. A lei orçamentária estima receitas e fixa despesas. O superávit para o ano ficou em 15 bilhões de reais, acima da expectativa do governo e em um aceno à responsabilidade fiscal. Mas confirmar esse resultado depende da execução do orçamento durante o ano. Se o governo vai cortar ou aumentar os gastos. O pagamento de precatórios, por exemplo, ficou fora da lei orçamentária por decisão do STF. O Ministério do Meio Ambiente teve orçamento reforçado em 500 milhões de reais, passando agora dos 4 bilhões. Entre os ministérios que sofreram cortes estão o de Ciência e Tecnologia, que perdeu 3 bilhões de reais, e o da Educação, que teve corte de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O objetivo do governo é sancionar a lei orçamentária anual até o fim do mês, garantindo um reajuste do salário dos servidores públicos a partir de abril. E olha aí a notícia boa para quem está procurando emprego, Sérgio. Sobram vagas e faltam funcionários, sabe onde? Nos supermercados. Segundo a Associação Nacional do Setor, são mais de 350 mil postos de trabalho em aberto. A função do Pedro é repor produtos nas prateleiras. Antes desse emprego, ele ficou 6 meses parado. Agora a vida melhorou. E não só por causa do salário. Aqui a gente tem muitos benefícios, vale transporte, alimentação. Mas encontrar esses profissionais tem sido difícil. Tem bastante vaga, então convoquei 200 pessoas hoje e só vieram 11. Este supermercado precisa contratar 120 trabalhadores para várias funções e faltam candidatos. O problema não é só aqui. Segundo a Associação Nacional do Setor, a Abras, existem hoje 357 mil vagas abertas em todo o país. É uma área onde sobram empregos. Entre os profissionais mais procurados estão operadores de caixa, auxiliares de loja e açougueiros. A região sudeste tem a maior quantidade de vagas, 208 mil, seguida pelo sul, com 66 mil. Para o economista da Associação Paulista dos Supermercados, a explicação está na baixa taxa de desemprego e no que buscam os mais jovens. O setor ele enfrenta os desafios de uma economia que está em transformação, com serviços por aplicativos, de um volume grande de pessoas empregadas, a taxa de câmbio no patamar que está estimula as exportações e a geração de empregos em outros setores de atividade, como a indústria, por exemplo. A procura por novos funcionários ampliou oportunidades para os mais experientes. O Renato voltou a trabalhar aos 66 anos. Quem tem a oportunidade de trabalhar e quer agarrar com vontade, eu acho que abre portas assim para o mundo. É isso. Uma operação da polícia em 3 estados prendeu 13 suspeitos de clonar anúncios de imóveis para aplicar golpes pela internet.
Uma casa de 3 quartos num bairro de classe média de Goiânia. Aluguel de R$ 1.900. Uma boa oportunidade, se o anúncio não fosse falso e clonado de uma imobiliária. O estelionatário fazia um anúncio, um valor bem abaixo do preço de mercado, com todas as fotos, as informações referentes à empresa. De acordo com a polícia, além de clonar os anúncios, os criminosos se passavam por clientes para ter acesso aos imóveis. O fraudador ia na imobiliária que fazia de fato o anúncio legítimo, buscava as chaves, se passava por alguém interessado em alugar e de posse dessas chaves ele encontrava com a pessoa que procurou o anúncio falso e mostrava o imóvel e convencia ela a pagar esse sinal, essa caução para reservar o imóvel. Hoje, a Polícia Civil de Goiás realizou uma operação para desarticular a quadrilha que aplicava o golpe do falso imóvel em diferentes regiões do país. 13 pessoas foram presas em Goiás, no Tocantins e na Bahia. Outras 3 estão foragidas. Segundo a polícia, a quadrilha agia há 3 anos e pelo menos 20 vítimas registraram um boletim de ocorrência. Para não cair nesse tipo de golpe, é preciso redobrar os cuidados. Vá fisicamente na imobiliária, que ela faça ali um contrato. Agora veja que grave. Lá no Rio de Janeiro, a polícia prendeu um colecionador suspeito de desviar armas e munição para facções criminosas. Há 5 meses, o suspeito estava na mira da polícia. Renan Rangel, de 33 anos, tem registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, o CAC. Mas a grande quantidade de compras chamou a atenção, porque ele recebia auxílio emergencial do governo. Entre 2020 até 2024, Renan gastou mais de R$ 600 mil em munições. Dentro desses acessórios, ele adquiriu 125 carregadores de fuzil. E desses 125, muitos foram de AK-47, ele tem apenas um fuzil AK-47. E o fuzil AK-47 é um fuzil de guerra que é usado muito por traficantes. O homem estava com 3 fuzis, 5 pistolas, um revólver, centenas de munições, acessórios e um carro com placas clonadas. Para a polícia, Renan Rangel se valia da condição de colecionador e atirador desportivo para vender armas às facções criminosas do Rio de Janeiro. Ele também é investigado por suspeita de compra de munições desviadas de uma loja em São Paulo. Renan Rangel nega desviar armamento para traficantes. No dia 10, os policiais apreenderam 9 fuzis e 9 pistolas numa casa na zona oeste do Rio. O arsenal pertencia a um outro colecionador de armas que já havia sido preso em fevereiro. Outono começando e o Ministério da Saúde iniciou hoje a distribuição das vacinas contra a gripe, desenvolvidas pelo Instituto Butantan. Agora veja esse dado, Sérgio. Nos últimos 6 meses, 618 pessoas morreram por influenza. Isso de acordo com a Fiocruz. Este ano, a meta é imunizar 90% dos grupos prioritários. A partir de agora, as doses do imunizante vão ficar disponíveis nas unidades básicas de saúde durante todo o ano, em vez de liberadas apenas em épocas de campanhas anuais. A medida é uma tentativa de aumentar o número de imunizados. Então, muitas vezes, um idoso vai na unidade de saúde por outro motivo, né? Vai para acompanhamento da hipertensão, do diabetes, de alguma outra condição de saúde e, às vezes, a vacina não estava lá porque não estava na campanha de vacina. Hoje, o Ministério da Saúde começou a distribuir as doses da vacina contra a gripe produzidas pelo Butantan para 20 estados. Inicialmente, o Instituto disponibilizou 5 milhões de doses. Até o final de maio, a expectativa é chegar a 36 milhões de doses. A intenção é imunizar 81 milhões de pessoas neste ano. A campanha de vacinação contra a gripe começa oficialmente no dia 7 de abril, mas cada estado ou município pode iniciar a imunização assim que receber as doses da vacina. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a vacinação deve começar já na próxima terça-feira. Em todo o Brasil, no ano passado, apenas 55% das pessoas do público-alvo da campanha procuraram os postos de saúde. Este ano, a meta é imunizar 90% dos grupos prioritários. Muitas vezes as pessoas
já chegam lá para tomar a vacina da influenza, já estava infectada pelo vírus, toma a vacina, começa a ter sinais e sintomas. Os primeiros dias depois, acho que a vacina transmitiu gripe. É um tipo de vacina que reduz os casos graves e óbitos. Os grupos prioritários para tomar a vacina da gripe são crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, grávidas, mulheres que deram à luz recentemente, idosos, pessoas com comorbidade ou com deficiência. Uma balsa desativada foi parar no fundo do mar em Salvador. A estrutura afundada vai virar um recife, bom para o meio ambiente e para o turismo na Bahia. Foram 45 anos transportando passageiros entre Salvador e a ilha de Itaparica, travessia marítima mais tradicional do estado. Agora vai virar um recife artificial e atrair turistas para o mergulho no litoral de Salvador. A embarcação vai ficar a uma profundidade de 20 metros. A expectativa é que em 3 meses a estrutura metálica já esteja habitada pela fauna marinha. Por estar em mar aberto, os mergulhos para a exploração do navio só poderão ser feitos com orientação profissional. A balsa foi posicionada a 3 quilômetros da costa. Vários buracos foram feitos no casco. Em poucos minutos, a água tomou conta e a embarcação afundou. De acordo com o Ministério do Turismo, o mergulho é o segundo principal atrativo de viagens realizadas por estrangeiros no país. E 60% escolhem mergulhar nas águas de Salvador. O primeiro grupo a visitar a embarcação afundada sairá no domingo. A água é diferente, profundidade diferente, então é uma aventura diferente. E faz com que o turista de mergulho fique pelo menos mais 1 ou 2 dias para explorar essa atividade aqui na nossa terra. A balsa foi desmontada e todos os resíduos de óleo e combustível foram removidos. Os biólogos afirmam que o procedimento feito com esse cuidado só traz benefícios ao meio ambiente. A gente tentou escolher uma área que não tinha nenhum recife para criar um recife artificial, né? E aí criar condições para desenvolver aquela biodiversidade daquele local. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais os destaques para o primeiro final de semana da nova estação, o outono? Vamos lá, Cris. As temperaturas voltam a subir no sul e sudeste e a chuva diminui no Amazonas, Roraima e Acre. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você de casa. Amanhã os temporais se concentram entre os estados do Maranhão e do Piauí e no Amapá. Em São Paulo, sábado com muito sol e chuva rápida no fim da tarde, faz até 30 graus. No domingo esquenta até os 32 e depois chove forte em pontos isolados. Na segunda, se preparem para uma virada no tempo. Só hoje, algumas cidades do estado do Pará registraram 25% da chuva esperada para todo o mês de março. Neste momento, os temporais continuam sobre o litoral do estado, Amapá e o Piauí. Amanhã, os ventos úmidos formam as instabilidades entre as capitais do Recife e de Salvador, no litoral do Ceará e entre o Maranhão e o Piauí. No Sudeste, a frente fria é responsável pela chuva entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Sábado à tarde, com 32 graus em Porto Alegre, 30 no Rio de Janeiro e em Aracaju, 28 em Brasília e até 33 em Porto Velho. Tempo delivery. A Iris escolheu a cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Oi, Iris. Fim de semana abafado, quente e com chuvas rápidas no fim da tarde. As máximas chegam aos 32 graus. A semana começa com mais chuva e menos calor. A Eva é de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. Boa noite, Eva. Os próximos dias serão ensolarados, sem nada de chuva para você. Faz até 30 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lid. 39 celulares, chips e drogas foram apreendidos dentro do presídio de Bangu, no Rio. A unidade abriga chefes de uma facção criminosa que domina a região onde o copiloto do helicóptero da polícia foi baleado na cabeça ontem durante uma operação.
Ele continua internado em estado grave. Ainda no Rio, a Justiça mandou soltar o ex-vereador Gabriel Monteiro. Ele está preso desde 2022, acusado de estupro e abuso sexual. Monteiro terá que usar tornozeleira eletrônica. O motorista de caminhão envolvido num acidente em dezembro do ano passado vai a júri popular por homicídio qualificado. 39 pessoas que estavam num ônibus morreram na batida em Minas Gerais. O dono da empresa responsável pelo caminhão também vai ser julgado. 60 canetas e um medicamento para diabetes, também usado para emagrecimento, foram apreendidas no aeroporto de Salvador. O material vinha de Londres. A venda no Brasil é proibida. Nossos correspondentes internacionais trazem agora as notícias do mundo para você. O presidente dos Estados Unidos afirmou que um acordo de divisão de terras está sendo negociado entre a Rússia e a Ucrânia em meio às discussões para um cessar-fogo. Ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, o presidente Donald Trump disse que em breve haverá um acordo de cessar-fogo total entre a Rússia e a Ucrânia. E que na mesa estão negociações sobre a divisão de terras. O republicano também anunciou um contrato com a fabricante Boeing para desenvolver um novo caça para a Força Aérea Americana. Trump disse que será a aeronave mais avançada e letal já construída. O governo americano quer um caça imperceptível para rastreadores e que seria usado em territórios considerados hostis. A aeronave também deve ser capaz de lançar drones e proteger o país com mais precisão. De acordo com o secretário de Defesa, o novo modelo vai garantir domínio aéreo aos Estados Unidos. Mais cedo, Pete Hegseth recebeu no Pentágono o bilionário Elon Musk. O empresário é o encarregado por Trump de reduzir os gastos do governo. A imprensa americana divulgou que Musk teria acesso a informações ultra secretas sobre um planejamento dos Estados Unidos no caso de uma possível guerra com a China. Trump e Hegseth disseram que Musk estava no Pentágono para falar sobre custos, eficiência e inovação na área militar, e não sobre planos secretos. Trump falou ainda sobre as tarifas que serão impostas a outros países e que estão programadas para abril. Segundo o presidente americano, haverá exceções e flexibilidade. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi proibida de entrar nos Estados Unidos. Segundo o governo americano, ela se envolveu em ao menos um caso de corrupção durante o mandato. O ex-ministro do Planejamento da Argentina, Julio Miguel de Vido, e os filhos da ex-presidente também foram alvos da sanção. A embaixada americana em Buenos Aires declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar aqueles que abusam do poder público para ganho pessoal. Informação de agora há pouco, sirenes deram novo alerta de bombardeio em Tel Aviv. O ataque veio dos rebeldes Houthis do Iêmen, que apoiam o grupo Hamas. Felizmente, ninguém se feriu. O ministro da Defesa israelense disse que vai intensificar a pressão militar na faixa de Gaza se os terroristas do Hamas não libertarem todos os reféns. Em poucos segundos, o prédio na faixa de Gaza desaparece. O exército de Israel informou que o local, que já foi usado como hospital, servia de base para terroristas. Segundo o governo israelense, os bombardeios feitos depois da trégua já conseguiram eliminar diversos chefes do Hamas, entre eles o responsável pela inteligência militar do grupo, Osama Tabash. A Força Aérea Israelense interceptou hoje 2 foguetes lançados da faixa de Gaza. As sirenes de alerta foram acionadas na cidade de Ashkelon, a poucos quilômetros da fronteira com o território palestino. Ninguém ficou ferido. O ministro israelense da Defesa disse que a pressão militar em Gaza será intensificada até que mais reféns sejam libertados e o Hamas derrotado. Israel Katz ameaçou anexar partes de Gaza e disse que quanto mais o grupo terrorista demorar para entregar os sequestrados, mais território perderá. Ele também falou em expandir a área de segurança no entorno de Gaza para proteger a população civil israelense. O grupo terrorista disse que analisa uma proposta apresentada pelo enviado especial de Donald Trump ao Oriente Médio para estender a trégua até abril. Em meio às tensões na faixa de Gaza,
a Suprema Corte de Israel suspendeu a demissão de Ronen Bar, chefe de inteligência e segurança interna, horas após a medida ter sido aprovada pelo governo. O tribunal vai analisar 5 recursos apresentados. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que tem o direito de escolher quem controla o departamento. E o principal aeroporto de Londres voltou a operar depois de ficar fechado por 17 horas. Tudo por causa de um incêndio, Sérgio. Pois é, Cris, é o maior da Europa, caos no tráfego aéreo. Um incêndio, como você falou, numa estação de energia, suspendeu todos os voos de um dos mais movimentados terminais do mundo. O fechamento do aeroporto de Heathrow provocou filas e longas esperas em várias partes do mundo. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, passageiros prontos para embarcar foram informados que o voo tinha sido cancelado. Esta professora britânica e 8 alunos estavam em uma excursão escolar quando descobriram no embarque em Dubai que não poderiam voltar para casa. Ninguém parecia realmente saber o que estava acontecendo, disse ela. O aeroporto de Heathrow chega a receber cerca de 200 mil passageiros por dia. No fim da tarde, alguns voos foram retomados, incluindo um para o Rio de Janeiro. O desafio das companhias aéreas agora é remanejar os mais de 1.300 voos que estavam previstos para pousar e decolar somente hoje. O incêndio começou pouco antes da meia-noite, quando um transformador explodiu e incendiou toda a subestação de energia. Além do aeroporto, mais de 16 mil casas da região ficaram no escuro. Quando o incêndio começou, as operações de pouso e decolagem foram suspensas. Cerca de 120 aeronaves de várias partes do mundo, incluindo o Brasil, já estavam a caminho de Heathrow. Os voos retornaram ou foram desviados para outros aeroportos no Reino Unido e na Europa. O avião que partiu de Guarulhos teve que pousar em Madrid. O aeroporto possui geradores a diesel e sistemas de fornecimento ininterrupto de energia, mas não foram suficientes para manter as operações. O governo britânico cobrou uma investigação rigorosa, que ficou a cargo da Polícia Antiterrorismo, mas não há indícios de crime. Em Portugal, um empresário do Rio de Janeiro teve o queixo partido ao meio com um soco inglês em uma das ruas mais famosas de Lisboa. Esse ataque na capital portuguesa aconteceu quando os agressores descobriram que ele era brasileiro. O empresário prefere não se identificar. Ele foi agredido por 3 homens e até atingido no rosto com um soco inglês. O motivo da agressão? O fato dele ser brasileiro. Eu não tenho dúvida que o meu sotaque, eles falam assim, brasileiro, fez com que realmente ocorresse a violência. O empresário teve 2 fraturas no queixo e precisou colocar placas de titânio no rosto. Depois de uma semana no hospital, até hoje, ele ainda não consegue mastigar direito. A agressão aconteceu nesta rua, um local de muito movimento aqui na capital portuguesa. A vítima recebe apoio jurídico do consulado brasileiro e vai entrar com uma queixa-crime no Ministério Público português. Há 7 anos no país, ele já tinha ouvido relatos de casos de xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros, mas nunca pensou que poderia ser vítima desse tipo de crime. Os agressores ainda não foram identificados pela polícia. Eu não imaginava passar por isso, eu venho do Rio de Janeiro, temos que ver o que está acontecendo. Falta de comunicação, falta nas escolas, trazer luz a essa informação. Um estudo de uma associação brasileira em Portugal apontou que cerca de 78% dos entrevistados acreditam que as manifestações de ódio estão cada vez mais violentas no país. A xenofobia está no topo do ranking e os brasileiros são as maiores vítimas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade invalidar a presunção da boa-fé na compra e na venda de ouro. A regra prevista em lei permitia que distribuidoras de títulos e valores mobiliários comprassem o metal com base apenas nas informações fornecidas pelos vendedores. O comércio estava suspenso por decisão do próprio STF e hoje foi invalidado de forma definitiva. Agora, os comerciantes vão precisar apresentar documentos comprovando a origem do ouro.
O Corinthians ainda não perdeu esse ano na Neoquímica Arena e só precisa de um empate para ser campeão paulista na quinta-feira que vem. Já o Palmeiras acredita na virada e não para de anunciar reforços na temporada. Quem vai contar para a gente os detalhes é o Bruno Lohans e a gente quer saber quem é o novo jogador do Verdão. Bruno, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o JR. O meio-campo, Lucas Evangelista, foi apresentado hoje. Ele estava no Red Bull Bragantino. Boa notícia para o Palmeiras, a 6 dias da grande final do Paulistão contra o rival Corinthians. Não faltou emoção na apresentação de Lucas Evangelista, o novo reforço do Palmeiras. O jogador escolheu a camisa 30 para homenagear o aniversário da mãe, que morreu em 2023. E hoje eu abri o celular e tinha foto da minha mãe, de 2015, que foi meu primeiro contrato quando eu estava na Itália. E a mensagem que eu senti no meu coração é que ela está comigo. O atleta só poderá estrear no Campeonato Brasileiro, porque já jogou o Paulistão pelo Red Bull Bragantino. O lateral Marcos Rocha também está fora da decisão contra o Corinthians por causa de uma lesão na coxa, diferente de Maurício, que está recuperado de uma cirurgia no ombro e está liberado para jogar. O Corinthians segue invicto na Neoquímica Arena neste ano. São 9 vitórias em 10 jogos. E desde a chegada do técnico Ramon Dias, em julho do ano passado, o Timão só perdeu uma vez em casa. Esses números mostram como será difícil a vida do Palmeiras, que precisa vencer em Itaquera. E quem contribuiu muito foi o atacante Romero. O maior artilheiro do estádio, com 42 gols, pode conquistar o 3º título estadual pelo Corinthians. Esse grupo lutou muito o ano passado, passou por muitas situações. Então, voltar a ser campeão com o Corinthians seria, não só para mim, acho que para a torcida, para a diretoria, para os jogadores, todo mundo, acho que vai ser um título muito comemorado. Para a decisão do Campeonato Paulista, o paraguaio deve perder a titularidade para Rodrigo Garro, que está quase recuperado de uma lesão no joelho. O meia Igor Coronado, lesionado, ainda é dúvida. A Record, o R7 e o Play Plus transmitem com exclusividade na TV aberta Corinthians e Palmeiras, a partir de 9h30 da noite, na próxima quinta-feira, dia 27. E você já sabe, para ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá, você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre a final do Paulistão. O Santos retomou os treinos hoje, depois de 4 dias de folga. O time se prepara para a estreia no Brasileirão contra o Vasco. Pergunta que não quer calar. E Neymar? Neymar está de volta, Sérgio. Ele voltou sim. Ele foi ao campo pela primeira vez desde uma lesão que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista e dos jogos da seleção brasileira. Neymar fez uma atividade leve no gramado de pouco contato com bola. A expectativa do departamento médico é que ele possa jogar na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 30 de março, contra o Vasco. O ídolo santista teve um edema na coxa esquerda e nos últimos dias estava se tratando em casa. Além de perder a semi do Paulistão contra o Corinthians, Neymar também foi cortado das partidas da seleção. A FIFA excluiu o León do México do Mundial de Clubes, que vai acontecer em junho nos Estados Unidos. O time seria um dos adversários do Flamengo na primeira fase. O dono do León é o mesmo do Pachuca, outro time do México, que também vai disputar a competição. Pelo regulamento, isso é proibido e só um time poderá jogar. O substituto do León no Mundial de Clubes será anunciado nos próximos dias. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. Essas foram as notícias dessa edição de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Bom fim de semana. Até segunda. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.